Boa tarde pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Denley e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre processos de calor ou de transferência de energia térmica, tá? Para começar a gente vai fazer a seguinte suposição. Aqui a gente tem uma caixa, dentro dessa caixa não tem ar, foi feito vácuo aqui dentro, mas a gente deixou uma lâmpada incandescente, daquelas antigas amarelas que a gente via por aí, e um termômetro também, tá? Percebam que inicialmente a lâmpada está desligada e essa barrinha vermelha aqui no termômetro vai indicar a temperatura lida por ele. A gente não vai botar números aqui porque a intenção não é essa, tá? Então, a partir do momento que a gente liga essa lâmpada, o que vai acontecer? Ela vai começar a irradiar aquele brilho amarelado característico e, ao mesmo tempo, o que vai acontecer lá no termômetro? A temperatura lida por ele vai começar a subir. E se a gente deixar um certo tempo ligada essa lâmpada, a gente percebe que a temperatura sobe até estabilizar um certo ponto. Bom, legal. Pensando nisso então, a gente conhece três processos de calor. Um deles é por condução, outro é por convecção e outro é por radiação. Bom, a gente sabe que para poder ocorrer transferência de energia térmica por condução e convecção, precisa ter um meio para que as partículas possam, se deslocar de um lado ao outro. Só que nesse caso aqui, como tem o vácuo, não existem partículas aqui dentro dessa caixa que possam transferir essa energia térmica da lâmpada para o termômetro. Portanto, a única restante aqui é o processo de radiação. Eu vou escrever aqui. Radiação. Bem, mas o porquê o foco desse vídeo é na radiação? De certa forma, esse processo aqui é um dos mais importantes que a gente conhece. Por quê? É devido a ele que existe vida na Terra, ou seja, o Sol consegue aquecer o nosso planetinha azul por meio desse processo aqui. Agora, eu vou fazer uma representação aqui fora de escala para a gente ver melhor o que acontece no sistema Sol e Terra. Bem, aqui a gente tem uma representação fora de escala do sistema Sol-Terra. A distância entre os dois é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. E a luz emitida pelo Sol leva em torno de 8 minutos para chegar até a Terra. Vejam como não é tão instantâneo quanto parece para a gente, tá? Bom, da totalidade da energia que o Sol irradia, em torno de 45% é luz branca, que é a luz que ilumina o nosso dia. Outros 45% da energia irradiada é na faixa do infravermelho. Vocês se lembram lá do vídeo do termômetro que ele media o infravermelho? É mais ou menos a mesma coisa. E os outros 10% restantes, ele emite na faixa do ultravioleta, tá? Isso que a gente fala de luz branca, infravermelho, ultravioleta, remete lá àquele espectro eletromagnético da luz, né? Ele é irradiado via ondas eletromagnéticas, para todas as direções. Só que, claro, aqui a gente vai focar no nosso planeta. Como entre o Sol e a Terra não tem nenhum meio de transporte, a única forma do Sol aquecer o nosso planeta também é por radiação, assim como naquele exemplo da lâmpada que a gente viu até agora há pouquinho. Vamos fazer a seguinte suposição. Está um dia ensolarado, está aquele dia bonito, e você esqueceu fora de casa dois bloquinhos. Eles são fisicamente idênticos, a única diferença é que um é totalmente preto e o outro é totalmente branco. Tá? Eles são iguais, mesmo material, enfim, tudo idêntico. Se você deixar eles lá fora tempo suficiente, quando você for pegar eles de volta, vai perceber o quê? Que a temperatura do bloquinho escuro é maior do que a temperatura do bloquinho claro. Bom, mas por que isso aí acontece então? As flechinhas vermelhas estão representando a radiação, nesse caso aí a luz solar, a radiação solar chegando nos bloquinhos, e as flechinhas pretas estão representando a radiação saindo, ou seja, sendo refletida pelos bloquinhos.
perceba que no bloquinho escuro a radiação que chega é muito maior do que a radiação que é refletida. O que isso significa? Toda essa radiação que chega, ou grande parte dela, é absorvida pelo corpo, fazendo com que ele aqueça, né? Enquanto o nosso bloquinho branco faz com que a radiação que chegue nele seja praticamente ou totalmente refletida, né? Sendo refletida aqui. Então, o que vai acontecer? Se você botasse dois termômetros idênticos também, você perceberia que a temperatura indicada aqui pela linha vermelha do termômetro no bloquinho escuro ia ser bem maior do que do bloquinho branco. Mas aonde mais que a gente vê isso? Digamos o seguinte, vamos fazer outra suposição. Né? Você resolveu sair passear, né? sair dar uma caminhada com os seus amigos. Né? Você vai com uma roupa toda preta, mais ou menos assim como eu estou usando, enquanto os seus amigos vão com uma roupa totalmente clara. Com o passar dos minutos, você vai perceber, também nesse dia ensolarado, que você vai começar a suar, vai começar a sentir, né, que a temperatura do teu corpo não está legal, está se elevando demais. Né? Enquanto os teus amigos estão ali, tranquilão, todo mundo brincando, se divertindo. Por quê? Porque a roupa deles reflete grande parte dessa radiação que chega. Isso faz com que a temperatura corporal deles não aumente tanto quanto a sua. Né? Justamente devido à cor da roupa que você está utilizando. A mesma coisa acontece no asfalto, por exemplo. Se você pegar um termômetro, seja ele qual for, e medir a temperatura na superfície do asfalto e na calçada, por exemplo, se a calçada for mais clara, você vai perceber que a temperatura da calçada é muito menor ou é bem menor que a temperatura do asfalto. Isso porque a calçada reflete mais, corpos claros refletem mais radiação, enquanto corpos escuros absorvem mais essa radiação. No vídeo anterior, que a gente falava sobre termômetros, a gente levantou a hipótese de que talvez ele não seria um método 100% eficaz para testar a nossa saúde antes de entrar no supermercado. É um método sozinho 100% eficaz. Por que isso acontece então? Seguindo aquela ideia do mercado, digamos o seguinte, digamos que a gente está indo até o mercado a pé, num dia super ensolarado, né, a temperatura está lá em cima, a gente está com uma roupa preta, apesar de não ser uma boa ideia, mas o que acontece? À medida que a gente vai andando, a temperatura do nosso corpo ela vai elevando, vai subindo. Por quê? Porque a roupa preta, a roupa escura, ela vai absorvendo grande parte da radiação térmica, assim como esse bloquinho também absorveu, né? Então, digamos que a gente foi, chegou lá, mediu, indicou que a gente estava com febre, mas na verdade não era febre, era porque a temperatura estava alta devido à absorção da radiação. Agora outra pessoa vai com uma roupa clara, uma roupa branca, chega lá no mercado, vai medir a temperatura, vai dar 100% tranquilo. Né? O que acontece? Né? O que significa? Enquanto ela andava a pé, né, nesse dia ensolarado, a temperatura do corpo não se elevou tanto, porque a roupa branca ela refletiu grande parte da radiação térmica, ou seja, não contribuiu com o aquecimento do corpo. Enquanto a roupa preta a gente sabe então que contribui muito para elevar a temperatura do nosso corpo. Até o momento a gente viu que a cor de um objeto pode influenciar na quantidade de energia térmica absorvida ou refletida, né? Da nossa radiação térmica que a gente estava falando. Existem dispositivos que utilizam isso a nosso favor, né? Um deles é o coletor solar. Essa daqui é uma representação bem simples, tá? A gente não vai descrever todo o dispositivo, só a parte que nos interessa aqui. Ele é composto basicamente do quê? De uma tubulação, normalmente metálica, pintada de uma cor muito escura. Geralmente é o preto ou um cinza muito escuro, né? O que vai acontecer então? A água entra a temperatura ambiente, né? Geralmente a temperatura menor, fica parada dentro dessa tubulação e a radiação térmica que chega, que incide sobre esse objeto, como a gente já viu antes, se o objeto é escuro, ela absorve quase toda a radiação térmica, né? E é exatamente isso que acontece. A água entra a temperatura ambiente,
aquece aqui dentro, então assim como o nosso corpo aquece devido à cor da nossa roupa, lá do exemplo do supermercado, e aqui em cima ela sai com uma temperatura maior. Bem, mas então, como que esse dispositivo aqui pode ajudar a gente, tá? Vamos fazer a seguinte suposição, a gente vai colocar um chuveiro elétrico aqui na saída, tá? O que acontece? O chuveiro elétrico utiliza uma resistência para aquecer a água que passa por dentro dele. Legal? Só que essa resistência dissipa muita energia, ou seja, ela consome muita energia para que aqueça a água que está cruzando. Então, se o chuveiro precisa de muita energia para aquecer essa água aqui, por exemplo, essa aqui já está aquecida. Então, o chuveiro não precisa utilizar tanta energia elétrica para que a temperatura do banho chegue naquela temperatura ideal. E é justamente nesse ponto que o coletor solar vai ajudar a gente. Como o chuveiro não vai precisar aquecer tanto utilizando energia elétrica, o consumo de energia elétrica diminui e, consequentemente, no final do mês, né, sobra aquele dinheirinho já que antes a gente não estava planejando. Então, o coletor solar serve basicamente para isso, mas não só para isso. Ele pode ser utilizado numa banheira, por exemplo, para lavar a louça, enfim, qualquer sistema hidráulico da casa. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, então, a gente viu a importância dos processos de transferência de energia térmica, principalmente da radiação e da irradiação, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente pede, então, né, que deixe aquele like, compartilhe e se inscrevam no canal, porque assim vocês estão colaborando, estão incentivando a gente a produzir mais vídeos como esse daí. Tchau, tchau!